Tamo de volta, tamo de volta. Eu não sei se você soube, mas em junho lançou Mestres do Universo, que é uma adaptação em live action do desenho do He-Man, que eu tenho certeza que uns 37% das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabem o que é, mas era basicamente um desenho dos anos 80 sobre um loiro de sunga bombado que lutava com um esqueleto também bombado. E olha, eu não deveria nem explicar muito mais coisa, porque o desenho fez bastante sucesso no Brasil, os pais de todo mundo aqui devem saber o que é. Eu, inclusive, só fui ver esse filme porque a minha mãe viu sobre ele e ficou animada pra ir ver, porque, né, é o He-Man. Então fui ver com toda a minha família, e ao contrário do que você espera quando eu digo adaptação em live action de um desenho famoso do passado, que é um filme nostalgia slop, como os que a Disney faz atualmente, Moana, eu diria que esse filme tem muito mais em comum com o filme de Dungeons and Dragons de 2023. Ou seja, um filme divertido, que até quem não sabe muito da franquia, como eu, que não sou lá muito fãzaço dessas duas franquias, pode aproveitar e se entreter, mas que infelizmente flopou. Mas bora lá, eu não posso simplesmente dizer que o filme é legalzinho e que é uma pena que ele flopou sem discutir os pontos que eu achei maneiro no filme antes. Então é hora de eu dar um resumozinho do filme e depois comentar os pontos legais dele, porque embora o ideal seria você ir ver o filme e depois ir ver eu comentando sobre ele, caso você não tenha visto, a gente sabe que 97% das pessoas não vai fazer isso, então bora lá. Alerta de spoiler! O filme começa situando a gente no universo mágico que a gente está, o mundo de Eternia, que tem magia, criaturas incríveis e armas, tecnologia. Não faço muitas perguntas, não. No Eu Estudo Isso, eles apresentam o conceito da Espada do Poder, que é um artefato poderoso que concede a força ao guerreiro poderoso que a empunhala. A força é basicamente uma energia do balacobaco que te deixa do balacobaco, a propósito. Se você se perguntar por que nenhuma dessas informações parece muito específica, é porque eu estou escrevendo esse roteiro só com base na minha memória por 3 motivos. Primeiro, eu acho que fica muito mais engraçado se eu não lembrar totalmente o que acontece. Segundo, fica melhor caso você queira ver o filme, já que minha narração idiota não vai nem se comparar ao filme em si, expondo ele para você. E terceiro, porque eu não quero pagar para ver ele de novo. Enfim, nós temos nosso protagonista Adam, que é o príncipe de Eternia, e ele é basicamente um merdinha. Ele é fraco e zoado pela amiga dele, Tila, e é bullyingado pelo mentor dele, o mentor. Olha, você não pode esperar muito de uma franquia com um protagonista chamado Ele Homem, ok? Enfim, nada disso importa, porque o esqueleto chega com o exército dele, invade a Eternia, explode a bagaça toda, e antes que ele possa roubar a espada do poder, que ele quer pra ficar do balacobaco, a feiticeira que, olha só, eu percebi escrevendo o roteiro que não é interpretado por Gal Gadot, e sim pela Morena Baccarin, uma atriz brasileira-americana, que inclusive participou de uma série que eu gosto muito, de um outro loirinho farmador de aura, o que eu faço vídeo sobre, mas é isso, eu só queria comentar do meu possível problema de visão, porque não é possível. Enfim, essa furry aí manda o Adam e a espada por um portal pra Terra para deixar os dois seguros e deixa bem claro pro Adam não perder essa espada. Ele perdeu a espada. Ele perdeu a espada. O filme então dá um time skip pro Adam adulto que agora trabalha no Egg. É que eu percebi agora que eu escrevi no roteiro HR, que tipo, faz sentido em inglês, é HR Human Resources, mas em português não faz, é RH. Enfim, ele agora trabalha no RH de uma empresa e ele tem uma existência miserável porque ele passa o tempo todo procurando a espada e todo mundo acha ele esquizofrênico porque ele fica procurando essa espada. Inclusive a mina com quem ele tava num date em um restaurante, que foi embora porque ele explicou toda essa história que eu acabei de explicar pra você também. Então de certa forma eu sou o loiro bombado e você, o telespectador, é a mina do date. Mas falando em loirinho bombado, Nichus Galitzine, que é o ator que interpreta o He-Man aqui, é um dos pontos altos do filme pra mim. Ele é carismático, ele é engraçado e ele manda bem nas expressões faciais mais caricatas ali, que pra mim muitas vezes salvam o humor meio Thor Ragnarok que esse filme tem às vezes, mas nada que te impeça de achar o filme legal também, tá? Você só fica com a impressão de que algumas piadas pegariam melhor em 2018 ali. Enfim, o Adam finalmente acha a espada em uma loja de quadrinhos, ele rouba ela, e em um período de tempo de, não sei, uns 10, talvez 15 minutos de filme, um monstro de outra dimensão vem caçar ele se reencontra com a amiga de infância dele, eles fogem do monstro e voltam pra Eternia que, oh meu Deus, está toda destruída, quem poderia imaginar que o cara com rosto de esqueleto iria fazer isso? E aí depois eles se encontram com a Resistência. Ninguém chama eles assim no filme, é só o pessoal que ainda tá em Eternia mesmo. E depois que o esqueleto manda a trupe dele,
atrás da espada do Aran, ele finalmente lembra das palavras mágicas e diz: no dia mais claro, na noite mais... Ops, palavras erradas. Yup, e assim ele finalmente se transforma no He-Man. Eu achei bem maneiro, não vou mentir. Eu não sei como eles fizeram na gringa, mas essa junção na dublagem BR com o dublador do filme com a dublagem do original ficou super legal. Enfim, depois disso tem uma clássica aventura do herói que, sendo bem sincero, nem adianta eu comentar muito. Só vale a pena você assistir mesmo, até porque uma parte mais legal desse filme é a ação também. É sério, as cenas de ação deles são bem maneiras. Dá pra ver que tem bastante alma nesse filme aqui. Os caras realmente quiseram fazer uma adaptação legal. E claro, sem deixar de ter umas referências à franquia original também. Por exemplo, quem viu o filme de 1987, uma outra adaptação live action que eu aposto que você também não sabia que existia, vai pegar uma referência bem legal que tem no iniciozinho do filme. Mas enfim, a gente precisa falar agora do absoluto GOAT desse filme. CR7, Messi, LeBron, nenhum deles se compara ao run que o Esqueleto teve nesse filme. Se você é daquelas pessoas que ficam na internet dizendo: nossa, como eu sinto falta daqueles vilões de filme que eram só o puro mal e não tinham nenhuma desculpa para ser um vilão, é ele. O Esqueleto é esse cara. E ele é basicamente perfeito nesse filme. Ele tem um ótimo CGI. A dublagem aqui no BR ficou sensacional. Que diabo é isso, hein? Ele consegue ser um vilão carismático e ameaçador às vezes ainda. E ao mesmo tempo ele é um ótimo alívio cômico. Inclusive protagonizando o que é pra mim uma das melhores cenas do filme, em que ele entra na mente do Adam pra sacanear ele. Espada enorme, pendurada entre essas gloriosas coxas. Sério, diz pra mim, que vilão de 2026, além dele, tu pode dizer que tem uma cena na academia com o moletom da Nike? É muito driplo pra apenas um só homem. Olha, o único defeito dele é talvez o fato de que ele é interpretado pelo Jared Leto. Olha, eu sei, mas o hilário é que talvez esse seja um dos melhores papéis que o Jared Leto fez nos últimos tempos. Ele mandou muito bem como esqueleto. Engraçado é que não dá pra reconhecer nem a voz, nem o rosto dele, mano. Mas finalizando aqui, a batalha final desse filme é muito legal também. O embate entre o He-Man e o esqueleto tem um jogo de câmera muito maneiro. E é garantido que, embora o filme não seja perfeito, tem, por exemplo, o personagem do Idris Elba que ele tá definitivamente no filme, se você me perguntar. Enfim, você ainda vai se divertir com essa película aí. Mas se o filme é tão legal, por que ele flopou? Tipo, o orçamento é de aproximadamente 200 milhões e a bilheteria global foi 110 milhões? É meio complicado isso aí, né? Bom, eu tenho 3 teorias para o porquê isso aconteceu. Primeiro é a maldição do Jared Leto. Todo o filme que ele tá presente nos últimos tempos é um completo fiasco. Teve Tron Ares aí da Disney, por exemplo. Segundo, o público tá cansado de nostalgia slop e só fazer um filme de uma franquia popular do passado já não é mais suficiente para convencer as pessoas a ir no cinema. Eu não sei. Esse argumento até poderia funcionar, mas Toy Story 5 foi muito bem nos cinemas também, então eu fico com a terceira, que foi marketing. Os produtores desse filme se perderam total no marketing pra mim. Eu acho que esse é o mais provável. Tipo, embora eu tenha tido sorte da minha mãe ver um anúncio basicão do filme e gostar de He-Man, eu pessoalmente só vi um material promocional relacionado ao filme, que foi o autor referenciando um meme do He-Man que já tem mais de 10 anos a esse ponto. Além disso, quem era o público-alvo do marketing exatamente? A população mais velha que já conhecia a franquia ou um público novo a ser introduzido a ela? Isso junto ao fato de que o personagem dela é tão popular assim fora do Brasil, ficava meio complicado desse filme fazer sucesso também. Mas tá de boas, porque o filme fez um certo sucesso ali na Amazon Prime e parece que o objetivo das produtoras não era só fazer sucesso de bilheteria, mas sim estabelecer a franquia nesses tempos atuais. E eles conseguiram. Eu vi muito mais gente falando sobre o filme e He-Man em geral na internet, principalmente no Twitter. As cenas do esqueleto então são um grande sucesso por lá. Então provavelmente vai ter sequência e tudo mais. Eu até espero que tenha, porque com o estado atual da Marvel e da DC, é mais provável que eu veja um filme sobre o Mentor do que Doomsday